Olá, gente linda do terceiro ano. Vamos lá continuar estudando história? Então, vou falar de movimento operário, tá? Então, basicamente, nesse período da República Velha é o momento em que a gente vai ter um certo surto industrial, uma certa modernização. Claro, como eu disse para vocês, nunca foi uma prática política realmente planejada, realmente de um grande interesse das elites de um modo geral, que o Brasil se industrializasse, ou se modernizasse de uma forma completa e independente, digamos assim, né, enfim, da influência do capital estrangeiro. Mas nesse momento a gente vai ter um certo surto industrial em alguns espaços. O Brasil ainda é essencialmente agrário e vai continuar sendo, mas nós vamos ter algumas cidades no qual nós vamos ter algum investimento, então, no sentido das indústrias, e por isso mesmo vai, no momento que tu tem fábrica, tu tem indústria, tu vai ter movimento operário, tu vai ter operários demandando, né, uma série de direitos que não havia até então, né? Então, na verdade, vamos ter mobilizações, vamos ter greves, né, desses trabalhadores urbanos, vão se concentrar principalmente em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, mas também em outros estados do sul, né, ou também Minas Gerais, enfim, algumas cidades, né, capitais vão concentrar a maior parte dessa força, essa mão de obra, essa força de trabalho, certo? Industrial e que vai começar então, né, a se perceber explorada, né? Porque a gente não tem nenhum tipo de direito trabalhista, nenhum tipo de proteção, absolutamente nada. Então a gente tem grande, né, jornadas de trabalho excessivas, não tem aposentadoria, não tem proteção nenhuma, né, em relação à questão de adoecimento ou de sofrer algum tipo de, enfim, né, de sequela, né, pelo trabalho, de forma permanente, enfim. Trabalho infantil, trabalho feminino sem ser regularizado, digamos assim, né? Com valores muito abaixo, né, do que se pagam aos homens, enfim, toda essa situação, né, essa demanda por leis trabalhistas, ela vai vir junto, então, com essa perspectiva desse operariado, né, fora outras questões como assédio às trabalhadoras, mulheres, enfim, uma série de questões vão estar presentes desde o início desse processo na luta dos trabalhadores, certo? Tentando se organizar. Bom, e essas greves, esses movimentos, as pessoas na rua vão ser reprimidas, né, constantemente, de uma forma muito violenta, muito dura, né, pela polícia. Eram muitas vezes as pessoas eram às vezes mortas, né? Inclusive tivemos uma série de pessoas que acabam morrendo nessas greves, inclusive crianças, né? Então é um momento também de bastante tensão, né? Esse contexto inicial aí dos movimentos operários, né? E também outro ponto importante é que além da repressão pela violência, né, legitimada, digamos assim, nós temos também a questão ideológica, lógico, né, uma série de discursos, de jornais, apresentando os trabalhadores de uma forma negativa, né, tentando convencer as pessoas de que, enfim, eram vândalos, arruaceiros, vagabundos, ou sei lá o quê, nada de muito novo no front, tá? Mas além disso, também algumas leis, né, ou seja, no mundo jurídico, digamos assim, se estabelecem algumas leis para tentar coibir essas greves e criminalizar, né, os trabalhadores ou os organizadores desses movimentos, né? E como grande parte deles são estrangeiros, afinal de contas vieram muitos italianos, muitos espanhóis nesse contexto, e digamos assim, nesses locais, né, da Europa, era muito forte, digamos assim, as concepções, o pensamento socialista, comunista, anarquista. Então, muitas das pessoas que vieram para cá, para o Brasil, já vinham imbuídas desse conhecimento e dessa, digamos assim, visão política, digamos, né? Muitos, claro, a ideia era ser destinados ao trabalho nos latifúndios de café, mas muitos acabaram atraídos, então, né, devido às péssimas condições de trabalho nos latifúndios e por seu conhecimento técnico, muitos tinham conhecimento técnico. A gente tem que pensar também que a Europa já tem uma estrada maior de industrialização, né, ao contrário de outros do Brasil, por exemplo, e esse conhecimento então, do maquinário, do fazer fabril, fez com que muitos, né, estrangeiros acabassem então migrando para cidades e buscando então, né, trabalho nessas fábricas, certo? E então, como eles eram, né, lideranças muitas vezes, né, no operariado, tinham esse conhecimento, enfim, né, e eram aqueles que movimentavam então as greves, tentavam organizar de uma forma mais institucional, né, esses trabalhadores.
nós temos aí a criação de algumas leis que tentam, então, por exemplo, expulsá-los, né? Como a chamada Lei Adolfo Gordo, tá? Ela é de 1907. Vamos ter outras, enfim, leis que vão tentar fazer com que estrangeiros, né, que fossem considerados perigosos para a segurança pública, ou com ideias nocivas, enfim, né? Isso fica sempre muito amplo, né? O que que é a segurança pública, o que é ameaçar a segurança nacional, enfim, essas ideias a gente sempre tem um certo cuidado, né, um certo pé atrás, mas enfim. O fato é que havia essa brecha de que eles poderiam ser banidos, poderiam ser, enfim, né, mandados embora do país, certo? Bom, então se começa a organizar também, né, a perspectiva de sindicatos, os primeiros sindicatos, né, ou seja, organizações que vão tentar de fato se institucionalizar, né, pouco a pouco, para demandar direitos trabalhistas, começam a se organizar nisso, né? As mulheres têm um papel bem importante também nessa perspectiva, principalmente mulheres anarquistas, tá? O anarquismo feminino nesse período é muito expressivo, digamos assim, né? Entre as operárias, né? E basicamente a gente vai ter a constituição nesse período que a gente vai chamar de anarcossindicalismo, que é uma corrente da perspectiva dos sindicatos, mas com uma ideia de autogestão, né? Então, misturado com as ideias anarquistas. Então, até meio estranho o anarcossindicalismo, porque o anarquismo, ele não se, ele se como é que eu vou dizer, se define não pela ideia de bagunça, como geralmente a gente pensa, mas não, por uma ideia de autogestão e liberdade, não querer se institucionalizar, não querer, né? Por isso não existe partido anarquista, não existe, por quê? Porque tem uma instituição representando determinado grupo. Os anarquistas são exatamente contra isso, eles têm uma ideia, né, de uma liberdade, digamos assim, bastante ampla, praticamente restrita. Então, mas o anarcossindicalismo ele faz esse meio termo, né, entre os sindicatos e a perspectiva do anarquismo e de autogestão, da necessidade de uma participação efetiva, né, dos trabalhadores nas fábricas. E aí o destaque é as grandes greves de 17, tá, 1917. Então, esse é um ponto que apareceu muitas vezes em questões de vestibular, que foi então um conjunto de greves que se alastrou, digamos assim, né, por muitas partes do país, principalmente na região de São Paulo. Então são milhares de pessoas que vão cruzar os braços, em torno de 40 mil, alguns calculam até mais, um número maior que esse, e que vão, né, a partir desse movimento, conseguir algumas vantagens, né? Vantagens não diria, alguns direitos, mas assim, é tudo muito negociado, é muito individual, a gente não tem ainda algo institucionalizado na Constituição, por exemplo, como uma lei geral que vale para todo o país. Não, acabam sendo assim acordos meio que entre, né, esses grupos grevistas e seus patrões, né? Então esses patrões eles vão, por exemplo, ceder algumas coisas, né? No sentido de uma jornada de trabalho, enfim, alguma, né, regulamentação mais ou menos do trabalho infantil e o trabalho feminino. Então algumas coisas eles vão ceder, mas é uma coisa individual, é cada fábrica, ou é cada, né, não é uma, não vão ainda obter os direitos trabalhistas assim de uma forma mais organizada. Isso só na década de 30, tá, pessoas? A gente está em 17, que vai ser colocado, certo? Então, basicamente, a gente vai ter essa situação, né, desses grupos organizados, esses grupos que vão fazer, então, essa greve, né, geral, basicamente, né, e nós vamos ter, então, outras situações importantes de destaque, como, por exemplo, nos anos 20, né, em relação ao movimento operário, a organização do Partido Comunista no Brasil, em 22, né, vai ser, digamos assim, a criação do Partido Comunista no Brasil, tá? Então, o Partido Comunista no Brasil, ele vai ser, enfim, constantemente, se a gente vai estudar ao longo da história, você vai ver que ele vai estar sempre assim, ele foi criado, mas ele praticamente vai passar muito tempo, né, na ilegalidade, vai entrar e sair da ilegalidade em determinadas conjunturas, digamos assim, nacionais. Mas basicamente, então, tá, pessoas do movimento operário, neste contexto, é um movimento bastante forte, bastante articulado, que vai promover essa greve de 17, né, e que vai conseguir, mas ainda
não de uma forma institucionalizada, presente em leis trabalhistas, né? Isso só na década de 30 a gente vai ter com o governo Vargas, né, fazendo essa grande mediação, digamos assim, entre os interesses elitistas, né, os interesses dos empresários e os interesses dessa camada trabalhadora, certo? Tudo bem? Então, tá, basicamente esses são os pontos mais importantes, tá? Importante destacar, então, como eu disse para vocês, essa atuação, né, também fortemente das mulheres, certo? Como Maria Lopes, por exemplo, né, Teresa Carini, entre outras, tá? Que eram mulheres anarquistas importantes, grandes lideranças também, certo? Tudo bem? Então tá, gente. Então, bom descanso e até a próxima.